quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, e eu prometo que eu vou ser breve, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Mateus 3, a partir do verso 1. Amém? Você pode acompanhar aqui também. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo, de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, tendes por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que o Senhor fale ao nosso coração. Amém, irmãos? Deus tem nos gerado e nos chamado, eu não sei se o Vinícius acha aí para a gente, Vinícius, a logo do Igreja em Movimento, a ser uma igreja que vive o propósito de Deus nessa terra. E quando eu falo igreja, eu não estou pensando na placa que está ali fora. Eu estou pensando em você, em mim. Nas pessoas que Deus, por graça, tem ajuntado a nós por meio das células. Eu esqueci de falar isso, é muito importante. A nossa igreja é uma igreja que cresce e se multiplica em células. Nós temos células de crianças, células de pré-adolescentes, células de adolescentes, células de mulheres, células de jovens, células de homens, células de pessoas mais idosas, tem célula de tudo quanto é tipo, de casais, tem tudo quanto é tipo de célula aqui na igreja. Se você quiser saber o que é célula, célula é um grupo de amigos, de pessoas que se reúnem para estudar a palavra de Deus, para crescer junto. Se você quiser informação, você pode nos procurar aqui na secretaria da igreja para ter acesso a isso. E nós temos entendido que Deus quer levantar uma geração diferenciada. Nós temos entendido, e para vocês que fizeram o Renove, que Deus está nos juntando com um propósito. Você não está aqui hoje por acaso. Você não chegou aqui hoje por acaso. Você não é parte desse movimento por acaso. Nós estamos aqui com um propósito. E Deus espera de nós uma resposta a essa graça que Ele tem mostrado a nós. Deus espera que a gente se coloque de forma responsiva àquilo que Ele está fazendo. E eu quero dividir brevemente com você 3 respostas que Deus está esperando a nosso respeito. A primeira delas, e tem a ver com João Batista, é que a gente se entenda como cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, quando João Batista começou a pregar, as pessoas disseram a respeito dele: esse é aquele de quem o profeta Isaías falou, vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. As pessoas olharam para João e viram que João era aquele de quem Isaías tinha falado décadas atrás. Ou seja, o povo viu na vida de João o cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos muito pouco a nosso respeito.
nós olhamos para a nossa vida e nós cuidamos de coisas pequenas, nós achamos que tudo na nossa vida tem a ver com o nosso alimento, tem a ver com o sustento, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a formação profissional, tem a ver com o namoro, com o casamento. Só que, na verdade, quando Deus olha para a gente, a expectativa e o olhar que Ele tem a nosso respeito é muito maior. Quando nós fomos criados por Deus, Deus nos criou com um propósito, Deus nos gerou com um propósito, e Ele pensou num plano maravilhoso a nosso respeito. Mas precisa brotar no nosso coração o desejo, a decisão, a firme decisão de viver o que Deus disse que nós seremos, de ser o que Deus disse que nós seremos, de crer verdadeiramente, como disse meu amigo aqui, eu sou filho de Deus, é isso. Assumir esse lugar onde eu não sou fruto da história, eu não sou resultado da história, eu não sou resultado das minhas mazelas, eu não sou resultado das minhas decepções, eu não sou resultado do meu meio, eu sou resultado da revelação que Deus tem ao meu respeito. E eu preciso assumir isso. E é isso que João Batista faz. João Batista recebeu a instrução desde pequeno, porque o anjo falou para a mãe dele: esse menino foi separado para preparar o caminho do Messias, ele será um homem de Deus, ele vai ser um homem poderoso em Deus. E a mãe de João Batista acredita, e ele acredita. A pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte: você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Pergunta para a pessoa que está perto de você, por favor. Você acredita? Hein? Você acredita? Ou você precisa só de um favorzinho de Deus? Você precisa só de uma bênçãozinha de Deus? De uma graçazinha? Querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, abra seu coração, abra seus olhos, abra seu entendimento, porque grande é a obra que Deus quer fazer na sua vida. Aqui neste lugar não tem ninguém assim, mais importante, menos importante, ninguém chegou aqui por acaso, todo mundo que chegou aqui, Deus tem um propósito para nós. Aqui o que vale não é a sua conta bancária, aqui o que vale não é o seu sobrenome, aqui o que vale não é o lugar social que você ocupa aí fora, não é a sua qualificação educacional, aqui o que vale é se você tem ou não um coração disponível para Deus. Porque se você tem um coração disponível para Deus, querido, você vai viver coisas grandiosas. Se você tem um coração aberto para Deus, Deus vai fazer proezas através da sua vida. Agora, se você é Deus, ou seja, se você está no lugar de Deus, talvez você precise de uma ajudinha desse outro Deus que nós falamos aqui. Porque às vezes, sem perceber, a gente assume lugar de divindade. Nós temos o controle absoluto da nossa vida, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu faço, do que eu não faço. Eu sou dono do meu nariz. Eu resolvo, eu decido, eu escolho. E Deus me dá uma ajudinha. Deus não divide a glória dele com ninguém. Enquanto você for Deus sobre a sua vida, você está sozinho nisso. A graça de Deus continua disponível para todo mundo, inclusive para mim e para você. Mas Deus não vai participar das decisões que você tomou, assumindo o lugar de Deus. Entendeu? Foi por isso que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Foi por isso que o homem foi separado da glória de Deus, porque ele assumiu o lugar de Deus. Entendeu? Só que a nossa visão, ela é sempre parcial. A nossa visão, ela é sempre limitada. A gente tem, parcamente, uma visão do presente, assim, muito parca, porque o passado a gente já não lembra muito bem. O futuro a gente não sabe mesmo. Deus é Deus de ontem, de hoje e eternamente. A geração que Deus quer levantar é uma geração que é resposta, que é promessa, que é o cumprimento dos sonhos de Deus para essa terra. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está perto de você: você é fruto do sonho de Deus. Fala para ela: você é fruto do sonho de Deus. Acredite você nisso ou não. Acredite você nisso ou não. A segunda coisa é que Deus está nos chamando a um estilo de vida novo. A uma vida nova.
Nós estamos aqui nessa cidade, como igreja metodista, há 122 anos. É ano para encardir. Não é? 122 anos. Mas cada dia é um dia novo. Cada culto é uma experiência nova. Porque nós entendemos que o passado é uma bênção, mas o Deus que nós servimos, Ele faz novas todas as coisas, todos os dias. Nós estamos constantemente abertos ao novo de Deus. João Batista era filho de sacerdote, era família sacerdotal, mas João Batista entende que a religiosidade da sua época, dos seus pais, da sua geração, era uma religiosidade corrompida, que tinha perdido sentido. A adoração estava misturada com corrupção, com maldade. E João Batista, ele mesmo, assume uma nova espiritualidade, um novo jeito de ser. Desde as suas vestes, a sua alimentação, corte seu cabelo. João Batista não tinha corte, na verdade, ele não cortava cabelo. Porque como nazireu, ele tinha feito um voto, parecido com aquele de Sansão, cabelo grande. Era magérrimo, barbudo, seco, vivia de gafanhoto e mel. Quer fazer dieta? Está aí uma boa dica. Se João Batista vivia desse negócio, deve dar certo para você também. Eu estava falando hoje de manhã, está chegando aí o verão, né? Todo mundo quer ficar fitness para o verão, não é, Zé? Cadê o Zé? O Zé está aí? Né? Quer ficar arrumadinho para o verão, então você pode ir na praia, em vez de comer camarão frito, faz um gafanhotozinho frito. Hein? Né? Feito grelhado, né? Um gafanhotozinho grelhado, dá para engolir, não? Mel é bom, né? Mel é bom. Mas na verdade, sabe por que João Batista faz isso? Porque como filho de sacerdote, ele tinha direito do que era oferecido no altar. Entendeu? Olha que coisa interessante. Ele tinha direito às carnes. João Batista tinha direito à picanha todo dia. Ele tinha direito ao que era oferecido no altar. Mas ele renuncia a isso, porque ele quer viver uma vida nova diante de Deus. A pergunta é, o que você está disposto a renunciar para viver o novo de Deus na sua vida? E não é porque Deus precisa que você renuncie. É porque talvez essas renúncias que não foram feitas ainda te prendem a um lugar limitador, a uma posição limitadora. Não é? Na minha vida pessoal, por exemplo, como pastor, não é? Quem me conhece de perto sabe que eu sou extremamente exigente com aquilo que é colocado nas minhas mãos para fazer, porque eu acho que se você pega uma coisa para fazer, você tem que fazer bem feito, ainda mais se é para Deus. Se é para Deus, então tem que ser melhor do que se for para o homem, se for para o presidente, para o homem mais rico do mundo. Se é para Deus, tem que ser o melhor do melhor. Mas em algum momento da minha vida, eu confundi excelência com perfeccionismo. Em algum momento da minha vida, eu confundi excelência com a necessidade de controle, de estar em todos os lugares, de saber de tudo que estava acontecendo, de ter controle de todas as coisas. E uma das renúncias que eu tive que fazer da minha vida foi do controle. Acontece um monte de coisa nessa igreja que eu não fico nem sabendo, graças a Deus. Fala comigo, graças a Deus. Porque a igreja é de Jesus. E se eu tiver o controle de tudo, vai só até onde eu consigo ir. Mas se Jesus estiver no controle, vai no nível de Jesus. Então já faz tempo que eu abri mão do controle. Eu só cuido daquilo que eu dou conta de cuidar. Né? Daquilo que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar. As demais coisas eu sei que Deus está levantando homens e mulheres dele para fazer muito melhor do que eu nesse lugar. Amém, gente? Eu não sei que renúncia você tem que fazer. Eu não sei quais são as renúncias que você tem que fazer. Eu tive que abrir mão do meu conceito de cristianismo que eu formei ao longo de quase 30 anos. Nos últimos 6 anos, Deus virou tudo de cabeça para baixo. 2011 é um divisor de águas na minha vida. De lá para cá, Jesus falou assim, sai da reta que eu vou mudar tudo. Não é?
E mandou gente de tudo quanto é jeito para dizer, sai da caixa, porta nova, caminho novo, jeito novo, tudo novo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente se apega às conquistas da gente como se elas fossem o próprio Deus. E sabe como é que é o nome que a Bíblia dá para isso? Idolatria. A gente se apega às nossas convicções como se elas fossem divinas. A gente se apega aos nossos gostos, aos nossos costumes, como se elas fossem divinas. Para viver o reino de Deus, você tem que ser livre. Você tem que estar disposto a mudar todo dia, a começar tudo de novo. Eu sou muito a favor do planejamento, da organização, continuo fazendo isso. Mas se eu tiver gasto um mês planejando e Deus mandar mudar tudo, em 1 minuto eu mudo. Problema meu que não ouvi a Deus no mês que eu trabalhei. Quem mandou ser cabeção? Entendeu? Então, para não fazer isso, eu começo orando. Entendeu? Começo perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Quando Deus começa a mostrar a vontade dele, aí a gente começa a escrever as coisas. Tem 5 anos que eu estou aqui, agora que a gente está começando a escrever um planejamento. Entendeu? É verdade. E olha que eu trabalho com planejamento tem mais de 20 anos. Já trabalhei com profissionais de excelência no mercado nessa área de planejamento. Mas eu aprendi que planejamento sem revelação é furada. Entendeu? Planejamento sem direção de Deus é trabalho em vão. E não é só na igreja, não. É em todas as áreas da sua vida, é na sua empresa, é na gestão do seu negócio, de como você trata a sua conta bancária, como você trata o seu tempo. Você pode ser excelente em planejamento, mas se você não ouvir a voz de Deus, vai perder tempo e vai dar com os burros na água. E João Batista é um símbolo disso. É um símbolo de uma vida, de um estilo de vida que depende da revelação de Deus. E às vezes Deus nos manda para lugares bizarros, para caminhos diferentes. Talvez estar aqui hoje é uma loucura para você. Talvez você está aí ao tempo todo se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Já se fez essa pergunta hoje? Pois é. Talvez Deus está te dando uma oportunidade de pensar fora da sua caixinha. Entendeu? Porque às vezes, no afã de sermos muito inovadores, a gente acaba fazendo uma caixinha para a gente, mesmo que ela seja redonda. Entendeu? Mas no final das contas, continua sendo uma caixa. Ou seja, a segunda pergunta é... A primeira, você lembra qual foi a primeira pergunta? Até que ponto você está disposto a assumir o propósito de Deus na sua vida? A segunda pergunta é, até que ponto você está disposto a mudar a sua vida para viver o propósito de Deus? E o terceiro princípio, e eu termino com ele, é que João Batista tem consciência que a obra de Deus é maior do que ele. João Batista diz assim, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão e ele vai limpar ele vai limpar a área, ele vai fazer que a nossa vida seja frutífera. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que o João Batista tem? Uma grande expectativa do agir de Deus. João Batista espera o melhor de Deus. João Batista está sabendo que depois dele vai vir um moço que ele não sabe muito bem ainda quem é, ou sabe, a gente não sei, se ele já tinha reconhecido isso, porque diz que lá no ventre, lembra quando Maria encontrou com Isabel, João Batista ficou cheio do Espírito no ventre da mãe dele. Jesus era meio que primo de João Batista. Então é possível que ele já soubesse. E ele disse para o povo, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele vai fazer uma obra grandiosa. Qual é a expectativa que você tem da vida? O que você está esperando da vida? Às vezes a gente espera tão pouco da vida, tão pouco, que a gente acaba focando a nossa vida na vida dos outros. Eu vi uma coisa a respeito de pessoas maledicentes, que é uma triste verdade. Pessoas que vivem de fofoca e de maledicência, é porque eles acabam desenvolvendo uma vida tão sem graça,
que precisa prestar atenção na vida dos outros. Entendeu? Então, quando você vê alguém fofoqueiro e maldizente, tenha misericórdia dessa pessoa. Que, na verdade, a vida dela não é atrativa nem para ela mesma. E aí ela fica focada na vida dos outros, achando o pior na vida dos outros para, de alguma maneira, equilibrar a frustração que ela tem consigo mesma. Entendeu? Então, é uma pessoa digna de misericórdia. Eu não vou falar pena, porque pena é uma palavra ruim, né? Pena não tira ninguém do lugar que ele está. É de misericórdia, de se olhar, perdoar e dizer, meu Deus, trata com essa pessoa. Porque quando a gente tem uma expectativa na nossa vida, a gente levanta a cabeça, levanta os olhos e diz assim, meu Deus, eu não posso perder tempo. Eu tenho uma obra para fazer, eu tenho um chamado para desenvolver, eu tenho um sonho para fazer acontecer. Deus me revelou que vai fazer coisas grandes comigo. Há quase um ano atrás, irmãos, dia 28 de dezembro, aqui nesse altar, Deus gerou no meu coração convicção que tinha chegado o tempo da multiplicação e de milhares de vidas se render a Ele, através de uma palavra da Cláudia, com relação ao campus de expansão. Quando eles me deram um sinal positivo da proposta que tinha sido feita, eu me ajoelhei nesse lugar e tive muita convicção que Deus estava gerando aquilo que Ele vinha me falando há muitos anos atrás. E eu levanto todo dia, sabendo que tem uma grande obra, que tem um grande avivamento por vir, que aquele que começou a boa obra vai fazer, que Deus está levantando uma geração extravagante, extraordinária, uma geração apaixonada por Ele, que Deus está levantando um povo apaixonado, que ama tanto ao Senhor e a sua obra, que vão se gastar por vidas. E que testemunhos como nós ouvimos aqui hoje, de pessoas que acham graça no meio da dor. E isso me constrange profundamente. Porque o cristianismo nunca foi vida boa e regalada. Não. Um monte de cristão morreu pendurado no madeiro. Até hoje tem cristão sendo queimado vivo. Cristianismo não é sinônimo de vida regalada, não. Cristianismo é sinônimo de presença de Deus. Na dor, na angústia, na tribulação, na bonança, na fornalha, na perseguição, em todo o tempo e em todas as coisas, o Senhor está conosco. E por isso, eu só posso esperar o melhor do meu Deus. Eu só posso esperar o melhor, porque o meu Redentor vive. Você pode dizer comigo, o meu Redentor vive. Dá para dizer com mais alegria, o meu Redentor vive. Aleluia, irmãos. O seu Redentor vive, Ele vive. Ele vive. A traição não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde detê-lo, porque o seu amor é maior do que a morte e a sua graça é maior que o pecado. E porque Ele vive, eu creio no dia de amanhã. Porque Ele vive, eu creio que Ele vai transformar essa terra. Porque Ele vive, a esperança para o perdido. Ontem à tarde, eu não sei se ele vai estar por aí, eu acho que não. Uma pessoa chegou aqui no gabinete, pedindo ajuda. Mas você sabe quando a vida é tão cruel com você, que você começa a ficar duro mesmo. Ele estava nos pedindo ajuda, mas ele já chegou de maneira um pouco grosseira. E a gente parou para ouvi-lo. E ele só queria alguma coisa para vender. Não é?
E a gente não costuma entregar dinheiro, essas coisas, porque a igreja não funciona assim, não é? A gente acredita que a gente precisa acompanhar as pessoas. Mas a gente sentiu no coração e fomos lá e comprei 2 pacotes de bala para aquele moço. E o que é impressionante é que ele ficou constrangido com esse ato. Hoje de manhã ele estava aqui só para me dar um abraço e dizer assim, obrigado pelo que o senhor fez ontem. Porque de alguma maneira aquele moço encontrou nesse ambiente. E a gente não fez só isso, não. Eu pedi ao pastor Hélio que o ouvisse, que orasse com ele, eu estava de saída. Mas de alguma maneira aquele moço encontrou esperança. Nós não temos a resposta para todos os seus problemas, mas nós temos esperança. Nós temos esperança, porque o meu Redentor vive. Deus quer levantar uma geração que espera o melhor, que profetiza o melhor, que semeia o melhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero fazer um apelo e nessa oração nós vamos terminar esse culto de festa. E o apelo é o seguinte, são 3 perguntas. O apelo primeiro é para aquelas pessoas que decidem viver o propósito de Deus nas suas vidas. O segundo apelo é para aquelas pessoas que estão dispostas a modificar o seu estilo de vida para viver o propósito de Deus. E o terceiro apelo é para aquelas pessoas que querem mudar de atitude, parar de reclamar, parar de olhar para o que está ruim, parar de apontar só para o que está ruim, parar de encher o seu coração de maldade, de tristeza, de decepção. Você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta de miséria, a sua vida vai ser uma miséria. Mas nós somos filhos da graça. Deus quer que você se alimente de graça, de esperança. E isso vai mudar a sua vida, a sua família e a sua casa. Então, se você precisa disso, eu queria que você viesse ao altar. E nós vamos orar, encerrando o culto, com você aqui no altar. Pode sair do seu lugar. Nosso que estais no céu. Você da galeria também pode vir. Santo é o teu nome. Aqueles que ficarem, vamos dar as nossas mãos, vamos terminar juntos de mãos dadas. Teu reino, seja feita a tua vontade.